Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saúde Mental na Veia. Um papo reto, direto sobre saúde mental. Eu sou Valéria Rocha Brasil, psicóloga e diretora clínica do Instituto Rocha Brasil. E nós temos aqui também para comentar o psiquiatra. Fala, doutor. Eu sou Cláudio Jerônimo da Silva, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado aí pela audiência. Esperamos hoje fazer um papo interessante, né, sobre um assunto tão comum que é a depressão. Isso. E a nossa maravilhosa atriz, se apresenta, Juliane. Eu sou Juliane Daúde, atriz, cantora, professora de canto e produtora. E é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto que é um grande tabu muitas vezes e que no passado ele não era tão presente como é hoje. Então vai ser uma honra poder mergulhar aí nesse universo da depressão e de como sair de uma depressão. Porque se falou uma coisa muito importante, Juliane, apesar de tantas pessoas já quebrarem um pouco essa visão da saúde mental, tal, a gente ainda se depara até com jovens que têm vergonha de dizer que tem algum tipo de transtorno. Quer dizer, ninguém tem vergonha de falar que está com febre, que está com câncer, mas com depressão, por exemplo, todo mundo tem vergonha. Você vai falar, olha, está na hora de você ir para um psiquiatra tomar remédio. Mas por que eu? A pessoa parece assim que está achando que é fraca, que não tem força suficiente para encarar os problemas, e não tem nada a ver, né, Cláudio? Não, claro, essa é uma doença, né? Como outra qualquer, mas isso não é só com depressão que acontece, né? Acho que isso acontece com doenças mentais de maneira geral, né? A gente acha que a coisa melhorou, né? Mas ainda está longe de ser um assunto tranquilo, né? Para as pessoas, para as famílias e principalmente para quem tem depressão, né? E assim, atinge um número de pessoas impressionante. Eu trouxe aqui umas estatísticas, olha só, pessoal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E no Brasil, são mais de 11 milhões de casos. Com base em dados da pesquisa de 2021, em média, 11,3%, ou em torno de 15,5%, outras pesquisas falam também, que os brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico positivo de depressão de 2021 até 2022. Então, houve, de fato, também um aumento do número de casos no Brasil, tá? Isso aqui, ainda mais na pandemia, inclusive nos jovens. Se a gente for ver aqui, em termos estatísticos, os casos de depressão entre jovens de 18 a 24 anos quase dobraram antes mesmo da pandemia. E segundo um pesquisador do IEPES, olha só, a prevalência da depressão entre jovens nessa faixa etária cresceu de 5,6% em 2013 para 11% em 2019. Quer dizer, está crescendo, tem muita gente no Brasil e no mundo, e mesmo assim as pessoas ainda têm esse tabu, né, Juliane? Você quer falar um pouco sobre isso? Então, eu hoje em dia, assim, eu fui diagnosticada com depressão, demorei muito, vou dizer que, assim, provavelmente eu tinha depressão desde menina, eu tive todo um histórico de engordar muito aos 14, 15 anos, eu cheguei a pesar 110 quilos, então eu tive uma compulsão alimentar que provavelmente vinha de uma depressão não tratada. E aí, como é que me trataram naquela época? Com anfetamina. 30, 40 anos atrás, o que eles davam para a gente tomar para você emagrecer, para você entrar no eixo? Ninguém olhava se você tinha um problema mental, uma depressão. Eles olhavam que você precisava emagrecer. Então, o foco era, precisamos fazer essa menina emagrecer. Sim. E aí era anfetamina. Estimulante do sistema nervoso central, né? Nossa, e eu lembro que eu ficava um bicho. Eu era uma pessoa brava. Então, a doçura que eu tenho hoje, hoje eu sou a Ju, como ela é. Mas antigamente eu era uma pessoa que vivia de remédio. E aí isso vai desencadeando em vários outros problemas, né? Então, eu olho para o meu passado e se eu tivesse sido tratada com depressão na época,
eu tenho certeza que muita coisa na minha vida teria sido diferente. Mas, na época, não se tratava assim, né? Exato. Hoje a gente tem condições, e é isso que não dá mais para aceitar, que as pessoas não tratem uma depressão ou que os próprios pais não percebam que os filhos estão deprimidos. Eu dou aula de canto para adolescentes, eu tenho vários adolescentes, e eu percebo comportamentos que eu falo, está indo para uma depressão, essa mãe precisa olhar, esse pai precisa olhar. É difícil para mim, como uma professora de canto, me envolver na vida de um aluno dessa forma. Mas os pais que eu tenho essa maior intimidade, eu falo, você vai num terapeuta, você vai num psiquiatra, você vai tratar, tem que ver, não está normal, sabe? Esse medo excessivo de tudo, essa angústia excessiva, tem que passar por um psiquiatra, tem que fazer uma terapia, tem que fazer um acompanhamento. Realmente, Ju, acho que uma das coisas principais é a gente primeiro fazer um diagnóstico para poder pensar num bom tratamento, né? O que você acha, Cláudia? Olha, o diagnóstico é tudo, né? E como qualquer doença, fazer o diagnóstico precoce, né, melhora o prognóstico daquela doença. A depressão é a mesma coisa, né? Como toda doença clínica, não mental também, não psiquiátrica, né? Agora, existem vários tipos de depressão, né? A gente às vezes associa a tristeza à depressão. Tristeza pode ser um sinal de depressão, mas nem sempre a depressão cursa com tristeza. Às vezes ela cursa com uma coisa chamada apatia, que é uma espécie de falta de sentimento, né? De um vazio ou de uma sensação de que tudo tanto faz, como tanto fez, né? E vai tocando a vida. Mas ela cursa com outras características. Então, a depressão é uma síndrome, né? E precisa de uma avaliação correta, né? Aí vem outros sintomas, né, da depressão que são muito comuns, né? Como, por exemplo, a falta de perspectiva do futuro, uma certa visão pessimista do agora e do futuro também, né? Uma falta de energia muito grande. Mas tem depressões que podem, inclusive, cursar com sintomas psicóticos, né? O que são sintomas psicóticos? São depressões que cursam, às vezes, com alucinações e com delírios, né? É um tipo mais grave de depressão que a gente conhece. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela dizia assim, ela tinha uma depressão tão grave, ela dizia assim, olha, eu morri, né? Eu não tenho mais sangue, né? E a gente falava assim, não, olha, a senhora está aqui conversando com a gente, etc. Inclusive, vamos tirar seu sangue. Veja, saiu o sangue para fazer o exame, etc. Ele diz assim, não sei, porque eu tenho ainda esse pouquinho de sangue, mas o fato é que eu morri, né? Então, eu acho assim, esse caso para mim foi muito simbólico, né, do que é uma depressão. E essa é uma depressão que a gente chama de depressão psicótica, né, que cursa com essa crença firmemente estabelecida e que não cede, né, de jeito nenhum ao argumento lógico, e a pessoa acha que, por exemplo, no caso dessa paciente, que ela tinha morrido. Eu tive uma crise de depressão durante uma temporada de um espetáculo. Foi a pior coisa, mas foi uma loucura, porque eu falava, como é que eu vou entrar em cena se eu não queria sair da cama? Como é que eu lidava com tudo isso? E foi uma guerra interna, porque era uma Ju que queria ficar na cama, outra Ju que tinha que ir para o palco, que tinha que estar ali e produzindo, porque além de tudo eu produzia o espetáculo. E isso gera além de uma ansiedade, uma angústia imensa, né? Porque como você vai resolver isso, né? Assim, né? É um dilema constante, né? Esse é o aspecto psicológico super importante do tratamento, né? Por isso que precisa do psiquiatra, que vai ver a medicação, do psicólogo, porque isso é uma angústia muito voltada ao emocional mesmo. Sim. Quer dizer, você fica naquele conflito, eu preciso viver, eu preciso assumir minhas coisas, mas eu não me reconheço. A pessoa deixa de se reconhecer como pessoa porque ela que era tão ativa, tal, de repente não consegue fazer aquilo. Aliás, esse sentimento de culpa,
é muito comum na depressão. Isso acontecia com você? Nossa, não, direto. Eu falava, gente, por que que eu Que tô assim? por Porque que eu que eu tô, não eu tô consigo, né? realizando um projeto dos sonhos. Eu consegui patrocínio, eu batalhei por tudo isso. Eu cheguei até aqui e agora eu vou desistir. E não A tem... sensação que eu tinha era essa. E quando você vai vamos dizer assim, pedir ajuda, isso é perigoso também, porque a pessoa fala, mas Ju, você tem tudo, você está no ar. Ah, essa é a pior frase. Você Porque conseguiu tudo. isso, porque Como gera é que mais você não culpa. consegue? Aí você reforça o conflito e a culpa, né? Então, gente, a pior forma de ajudar alguém com depressão é falar, Você tem Você tudo. tem tudo. Você quer bater na pessoa. Ou não é nada, é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça também Nossa, é um seja jargão forte, horrível, né? seja Assim, forte. Você é muito mais forte do que isso, você dá conta, vem aquelas frases você- motivacionais, você fala, não funcionam. Não Não, neste momento elas não funcionam. Ao contrário, só piora a autoestima, né? Porque isso também é um aspecto que dá para trabalhar em terapia, que é a autoestima da pessoa. Quanto menos ela consegue fazer, mais culpada ela se sente e pior ela se sente com ela mesma. Aí vira um ciclo vicioso. Exatamente. Então tem que quebrar esse ciclo vicioso. Tem que qualificar, dizer, não, é genuíno o que você está sentindo. Isso é uma doença, isso dá para sair. Vamos lá com o Cláudio, né? O Cláudio resolve. Resolve, meu doutor, pelo amor de Deus. me tira. essa desqualificação, né, do que você está sentindo também é bastante perniciosa, né, assim, para o paciente, né? Dizer assim, não, olha, você se pense positivo, né? Você pode sair dessa, como você falou, né? E esquece que a gente está falando de uma doença, como a Valéria Exato. lembrou. Eu falo muito assim, sabe? É como se você tivesse com febre. Não adianta você querer correr uma maratona com febre. E isso não te define. Você não está conseguindo, é porque você está com febre. Então eu procuro mostrar para a pessoa que, olha, tudo bem, eu entendo o que você está sentindo, é genuíno, é porque você está doente. Sim. Vamos tomar medicação, vamos fazer o tratamento. Você saindo disso, você volta a ser a Juliane, entendeu? E não seja forte, porque esse é o grande Não, preconceito. seja forte ou pior. É o pior porque você se sente mais fraca ainda, se entra em desespero, e se você não busca uma ajuda de profissionais qualificados, você vai tentar ir pelo caminho da autoajuda, que não vai te tirar. Ou do self-made, né? Mas eu queria levantar aqui um aspecto que você colocou no começo, que foi o uso da anfetamina, né? Eu acho isso relevante e merece um comentário, porque a anfetamina ela é um estimulante do sistema nervoso central e que, quando passa o efeito, gera mais depressão. Então, é muito comum quando as pessoas tomavam anfetamina, ficavam irritadas, ligadas no 220, né? E ao final do dia, acabado, né? Porque aí vinha a depressão, na hora de deitar, aquilo não resolve o problema, né? Justamente porque para tratar a depressão, você precisa reorganizar a bioquímica cerebral, né? Não é tão simples assim, dar um estimulante na veia, embora a gente está falando aqui de saúde mental na veia, né? Mas é no sentido de papo reto, né, Valéria? Exato, Não é no papo sentido- reto. não é no sentido que se trata, né, de depressão com uma coisa milagrosa. E esse é que é o perigo, tá, gente? Porque às vezes acontece da pessoa desenvolver dependência química começando com uma automedicação, entendeu? Então, vários casos, não sei se é a tua realidade também, vários casos de dependentes de cocaína, por exemplo, você trabalha a questão da cocaína, da dependência e tal, e depois você percebe que a pessoa tinha de fundo uma depressão, entendeu? Então ela usava a droga porque se sentia muito bem, como uma Eu comia porque automedicação. eu tinha depressão. Né? Eu Entendeu? comia, era uma uma compulsão compensação. alimentar, eu compensava no alimento. Então, esse aspecto de camuflar o diagnóstico é muito perigoso, porque as pessoas vão desviar o olhar. Então, todo mundo olhava para o seu peso, para o seu excesso de peso, e não para a depressão. Aí começava a desviar e aí você foi piorando.
cada vez mais, quer dizer, então é muito importante a gente ver que às vezes a comorbidade, são duas patologias juntas, pode camuflar a principal, Sim. que é a depressão, né? E eu comparo um pouco, hoje, o uso da anfetamina do passado com o Venvance de hoje, que essa geração agora é a geração bem Venvance. lembrado. Exato. Muito bem lembrado. Que estão usando indiscriminadamente, sem que um médico especialista indique. Ou tem médico que indica, viu? Tem porque as pessoas querem ser hiperativas. Elas querem, porque o mundo está numa competição, as pessoas precisam chegar a um topo, e aí vem esses medicamentos. E eu comparo muito. Eu que tive no meu passado a anfetamina, eu comparo muito ao Venvance de hoje. Sim. E aí você vê uma geração também meio surtada, o TDAH total, né? É. A geração. todo Como é mundo que, tem- como é que como é que vai ser esse futuro aí dessa? Calma, vamos viver um dia de cada vez. Ansiosa. Aliás, Vamos trabalhar a nossa ansiedade. não, mas eu queria só lembrar assim, né, que a terapia cognitiva, ela diz assim que a gente está muito mais centrado nos fatos, né, do que nos sentimentos, assim, né? Então, isso que você falou, né, dessa geração que quer produzir, quer chegar alto, fazer, né, e desconhece os seus próprios sentimentos, né? Então, você quando... Isso é muito comum, assim, seu filho tá chorando, você não pergunta assim, ó, o que você tá sentindo, né? Você pergunta o que aconteceu. Exato. Qual é o fato, né? A gente é centrado no fato, na realidade, né? Esquece que existe um mundo interior, né? E eu acho que o Venvance é um excelente remédio para tratar TDAH de fato, né? Mas ele é muito parecido com a anfetamina, né? Ele pode, inclusive, quem tem TDAH, pode gerar quadros depressivos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa coisa de medicação, que é super importante, mas tem que ser monitorado com Sim. psicoterapia, com outros trabalhos, inclusive técnicas de meditação, relaxamento e tudo mais. Juntando tudo isso, fica uma rede de tratamento que trabalha de forma integrada, né? Agora, eu gostaria que a gente falasse um pouco aqui sobre os fatores de risco. Quais são os gatilhos, né, que pode detonar? Claro que tem uma questão já predisposta e tudo mais para uma depressão, mas quais seriam os gatilhos? Como é que foi para você, Ju? Você identifica teus gatilhos? Então, você sabe que eu guardo minhas agendas de quando eu era menina até hoje. Eu tenho essas agendas. E de vez em quando eu pego para ler, eu falo, meu Deus, mas de onde vinha uma tristeza? Tinha uma tristeza ali, instaurada. Minha mãe trabalhava muito, meu pai também, então nós éramos em 4 irmãos, eu mais nova, e tinha uma coisa assim de eu escrever tudo, eu era meio melancólica, então ali eu já percebia uma coisa, uma certa tristeza. Só de ler eu percebo isso, e com os anos isso foi se agravando com o peso. O peso foi uma das coisas. Eu fui morar num spa, eu tinha 18 anos, eu tinha 110 quilos, e assim, era uma coisa. E fazia esporte, não é que eu fazia sapateado, eu sempre amei as artes, então comecei a ter aula de canto com 14 anos, mas eu não me conhecia de fato. E eu acho que eu sentia falta desse suporte, de um aconchego. Talvez meus pais trabalhando muito, eu não tinha isso. Então acho que veio daí, e aí veio vindo. Tive épocas de melhor, de estar pior, mas isso refletiu muito no meu dia a dia, nas minhas conquistas. Então, por exemplo, quando eu ia fazer uma audição, eu quase infartava, era quase um infarto para mim, era uma tortura subir num palco e me apresentar. Então isso eu comecei a perceber, eu falei, gente, não é possível. Eu estudo para isso, mas na hora da H eu tenho pânico. Eu gosto disso. Eu gosto disso, mas eu sentia como se fosse um auto-boicote, mas na verdade era uma depressão ali que
vem cá, você não é capaz, não. Vinha o diabo falava assim, você não é tão capaz, você não é tão boa. Vai dar Isso, certo. Sob o ponto... Aliás, eu queria só lembrar assim, né, a terapia cognitiva, ela fala dessas crenças centrais, assim, né? Uma dos 3 grupos de crença, né, que o pai aí da terapia cognitiva, que é o Aaron Beck, né? Ele diz assim que uma dessas crenças é justamente essa que você levantou, né? É a de inadequação, né? Ele fala, tem outras também como desamor, desamparo, né? Mas tem também a crença da inadequação, né? Você não vai conseguir, não vai dar certo, eu estou inadequado aqui, né? Eu vou fazer alguma coisa inadequada, né? Apesar de eu ter estudado tanto, vou chegar lá e eu vou errar. Aí entram as crenças limitantes, né? Limitantes. E uma das coisas que a gente trabalha em terapia é esse carrasco que fica, né? Perseguindo a pessoa e fala, não, você não é tão boa assim, você não consegue. E eu gosto de fazer, como o Michael White faz, que é quando você desconecta o problema da pessoa, para que a pessoa pare de ser engolida pelo problema e comece a ter uma visão de si mesmo. Claro que a gente não faz isso com esquizofrênico, tá? Porque daí você vai agravar o problema. Mas alguém que não tem esquizofrenia, você consegue, né, desconectar. Você fala, eu dou o nome de carrasco. Olha o teu carrasco, espera um pouquinho. Vamos ver quais são os argumentos que o teu carrasco usa para te botar para baixo. Porque um dos pontos fundamentais é a baixa autoestima. Eu gostei desse termo carrasco, né? Assim, tecnicamente a gente chama isso de crença, né? Assim, né? Mas é muito mais fácil. Crença Mas é uma crença. É ruim. Então eu... Vou passar a usar esse termo. Não, é bom, porque daí você começa a dialogar com você mesma, você está dialogando com o teu carrasco. Então você diz assim, mas pera um pouquinho, mas por que sempre eu acabo sendo o ego auxiliar da pessoa no primeiro momento? Eu vou dialogar com o carrasco da pessoa, até que a pessoa introjete a Valéria... E ela mesma vai a Valéria dentro de mim. E aí Depois de 12 anos de terapia com a Valéria. Aí ela mesma vai dialogar com o carrasco dela, né? Mas fato é que uma das questões da depressão é esse círculo vicioso que a pessoa entra em termos sob o ponto de vista psicológico, né? O psiquiátrico tem aí toda uma questão orgânica mesmo funcionando. Mas esse círculo vicioso da autotortura, em que a pessoa, com o tal do carrasco, vai dizendo que ela não serve, que ela não consegue, que tá vendo? Ela é incompetente, tá vendo? 10 milhões de pessoas aplaudem. Uma não aplaude, pronto, ela já se desaba inteira, entendeu? Aí você vai falando, pera um pouquinho, esse é o teu carrasco que tá falando. Mas como a boa e a má notícia é que você que criou o teu carrasco. Então, se você criou, e geralmente... Você vai destruir ele Você tem que acabar com exatamente, entendeu? Você desafia o carrasco. Desafia, você contra-argumenta a verdade absoluta, porque o carrasco vem com uma verdade absoluta, você não é competente. E, em geral, o carrasco é mentiroso, né? Ele não tem base nas evidências, ele não tem, às vezes, lógica, né? Se você for questionar, né, desafiar o seu carrasco, você vai perceber que não é nada daquilo, né? Ele é realmente um carrasco, né? Ele é mentiroso, inclusive. Eu tenho frases que a Valéria, quando a gente faz sessão, ela fala, pode anotar aí, anota aí. Porque você é brava, né? Ai, se eu não anoto. E eu anoto e eu deixo ali. Então, eu tenho frases na frente do meu computador que estão ali, eu sou uma estrela. Que aí eu já olho e falo, carrasco, aqui você não passa, meu amor. Aqui eu sou uma estrela. Uma coisa que aconteceu comigo e eu percebo também em outras pessoas, inclusive em amigos íntimos, que a gente está lá tomando remédio e fala, nossa, agora eu estou ótima, estou maravilhosa, vou parar. Para o remédio sem falar com o psiquiatra, sem falar para terapeuta, porque se automedica achando que já está super bem. O que vocês acham disso? Que é uma loucura? Porque depois o buraco acaba vindo uma depressão ainda pior. Isso é muito, muito comum, né? Porque, assim, os antidepressivos, eles demoram aí, no mínimo, 15 dias para fazer efeito. Então, eles demoram também para passar o efeito, no mínimo, 15 dias, né?
Então, às vezes, a pessoa para de tomar o remédio e fica bem, né? E aí reforça essa ideia. Tá bem 15 dias. 15 dias. Fica bem. Depois da sua pra cama, Depois, e assim, a gente... beijar o travesseiro. Exatamente. E a gente tem protocolos, né, para tratar a depressão. E o protocolo diz que a gente, assim, no primeiro episódio depressivo, em geral, você trata medicamentosamente por 6 meses. Né? Se você tem um segundo episódio depressivo, você aumenta esse tempo de tratamento para 1 ano. Se você tem mais episódios depressivos, 2 anos. Se você tem mais episódios depressivos, a gente começa a tratar como uma depressão recorrente. E às vezes precisa de uma manutenção muito mais longa, né? Mas essa é uma armadilha muito comum, viu? No consultório, não aconteceu só com você, não. Isso acontece muito frequentemente. Eu brinco que é o chá de jatobon, né? O pior chá que tem. Todo mundo quer tomar. Mas está muito ligado à não aceitação. Quando você tem algum transtorno, é muito difícil o processo de aceitar. Porque o processo de aceitação é você se convencer de que, poxa, mas por que eu tenho isso? Por que eu não posso levar a vida sem essas medicações e tudo mais? Então, isso também a gente trabalha na terapia. A pessoa aceitar que, pera um pouquinho, você tem depressão, você pode ter outra coisa, você tem outra. Quer dizer, nós estamos aqui justamente para enfrentar os desafios da vida. E esse é só mais um desafio. Então, o chá de jatobon está muito ligado ao processo de aceitação, em que a pessoa ainda não aceitou. Ela ainda se acha diferente e ela quer ser como todo mundo. Eu quero ser normal. Uma vez uma paciente falou para mim, Valéria, eu quero fazer parte da turma dos normais. Aí eu falei, Quem que é normal aqui? Me conta. Como que faz? Quem é a turma dos normais? Que eu também quero entrar, né? Tipo isso. Exatamente. E essa questão daí de não aceitação, né? Leva uma sensação vamos dizer assim, de estar fora um pouco do contexto, do mundo, né? Assim, eu sou um alienado, né? Assim, o resto do mundo está feliz, etc. E aí é uma das coisas que vem ideação suicida, por exemplo, né? Que é um sintoma comum até em depressão e é o que mata em psiquiatria, né? Assim, eu não pertenço a esse mundo, né? Eu tenho um paciente que diz assim, olha, parece que eu não pertenço a esse plano, né? Então, o que eu fico fazendo aqui, né? É melhor para as pessoas, para minha família, é melhor para todo mundo, né? Que eu saia desse mundo. A pessoa vira um fardo, né? Ela se coloca nesse lugar. E sair desse buraco é um processo. E na verdade ela não quer morrer, ela quer sair daquela dor insuportável. E é aí que a gente tem que entrar realmente com medicação, com terapia forte, mas também tem outras coisas relevantes que você até estava comentando outra hora com a gente, que é outras atividades. Veja, o tratamento não é só terapia e psiquiatria. É mudança de estilo de vida. Sim. E para isso envolve atividade física, para isso envolve técnicas de relaxamento, respiração, para os momentos de maior ansiedade. Exatamente. Por quê? Porque tem até o impacto orgânico mesmo na atividade física, cerebral, que ajuda como antidepressivo até, né, Cláudio? Libera endorfina, né? É prazeroso, não veja, não é gostoso começar. Mas depois de 10 Depois de 10 minutos fica gostoso. Uma das coisas que me tirou muito da depressão, além de medicamento e terapia, foi o esporte. E foi uma coisa assim que mudou o meu comportamento e mudou toda a minha rotina de vida. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu malho 6 vezes por semana. Eu amo ir para a minha academia. Se eu não vou... É engraçado, porque o meu dia fica meio... Se eu não malho, eu fico mais parada. O malhar, o ativar meu corpo, suar, ver meu coração a 150, 160, faz com que eu sinta um prazer depois
de assim, nossa, eu me dei um presente. O corpo e a mente já vão pedindo, né? Porque você já entrou nesse ritmo. E eu acho que a gente não foi formatado, né? Nós, seres humanos, não fomos formatados para ficar sentado na cadeira olhando no computador, né? Então a gente não se exercita, né? E ao você não se exercitar, você desregula o seu relógio biológico, né? E essa desregulação do relógio biológico predispõe à depressão, né? E à manutenção dos sintomas depressivos, né? Tanto que na história, assim, da psiquiatria, né? Quando ainda não existiam os antidepressivos, você privava a pessoa de sono, né? Porque daí ela não dormia, aí até ficar cansada, aí ela dormia, né? E você acordava no dia seguinte e você ia regulando o relógio biológico e a depressão ia melhorando. Então, o exercício físico ajuda a regular o relógio biológico, né? Por isso que o sono, né, é um dos sintomas da depressão. A gente não falou aqui, mas o sono... Sim. O sono A insônia. Ou sono excessivo. À noite do olho faz assim, você fica com aqueles pensamentos que não vão embora nunca mais falar, ai meu Deus. Isso, e o tratamento é regular justamente padrão de sono, padrão de alimentação, né? A coisa básica do físico, depois o psicológico e os outros aspectos do ser humano. Agora, um ponto importante que a gente não tocou aqui é a repetição de padrão nas famílias, porque a depressão é muito comum a gente enxergar outras famílias, quer dizer, outras gerações, melhor dizendo, que sofreram de depressão também. Então, isso é um fator de risco. Se você tem na sua família depressão em gerações anteriores, é um fator de risco importante, portanto, há que se fazer uma prevenção em relação a isso, né? Acho que a própria Juliane colocou isso, né? Quando a gente perguntou de fator aí predisponente, né? Mas assim, olha, parece que eu vim com isso desde sempre, né? E não tinha, assim, uma coisa, né? Que assim, nítida, né? Que a partir daqui eu fiquei deprimido, né? Não foi um trauma, eu tive um abuso, não teve isso. Exato. E às vezes, se a gente for estudar a família, por exemplo, como a sua depressão foi camuflada pela relação com a comida, a compulsão à comida, pode ser que nas gerações anteriores também foi camuflada a depressão por compulsão à comida. Isso também pode acontecer. Você vê a repetição de padrão em outro aspecto e não na depressão. Mas falando em repetição de padrão, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Tá tão bom. Saúde mental na veia, gente. Papo reto, direto. Não percam o próximo. Qual que é o próximo mesmo, Cláudio? Olha, o próximo nós vamos falar justamente sobre a repetição de padrões, né, em doença mental. É um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com você, Juliane. Muito obrigado, assim, de você vir aqui. Acho que você foi corajosa, né? E você faz um papel, assim, social, né? Que você não tem ideia, assim, como isso ajuda, né? Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado e não perca os próximos episódios. Esse foi o primeiro deles, mas vem mais por aí. Saúde mental na veia. Hoje, Juliane Daúde maravilhosa. Ju, fala aí as últimas coisas, as últimas considerações. Nossa, agradecer estar aqui e poder expor a minha história para ajudar outras pessoas, junto com dois profissionais tão capacitados que estão levando esse assunto aí mundo afora. E é isso, se a gente não falar, se a gente se calar, as coisas não tendem a melhorar. Falar é o que vai fazer as pessoas se reconhecerem, estou deprimida, não estou, meu filho está deprimido, minha filha. Então, se você tem qualquer questão, fica de olho e busque ajuda. A vida, ela passa assim. Se você perde anos da sua vida com depressão, lá na frente, e descobrir lá na frente, como eu descobri depois de muitos anos, você vai ver que muitos anos da sua vida podiam ter sido muito melhores. Então, esse é o meu recado. Maravilhosa, te admiro muito. Muito obrigada, Ju. Você como formadora de opinião, está quebrando tabus. E nós não podemos, gente, esconder
Depressão é só mais uma doença como tantas outras. A pior coisa é você ter vergonha disso. Ninguém tem vergonha quando tá com febre, né? Então pronto, vamos encarar, vamos quebrar tabus. Falem, peçam ajuda. Como a Juliane aqui que falou e quebrou o tabu. É isso aí. Muito Muito obrigada. Obrigada, querido.